E aí, filhos, tudo bom? Aqui é o professor Júlio César em mais uma aula de geopolítica para o curso CPC. Só lembrando, né, no CPC você se garante. Apesar de toda a situação que a gente continua vivendo, a gente ainda vai continuar trabalhando, vamos continuar aí garantindo a vocês mais informações, conhecimento e preparação, tá bom? Porque aqui, como eu já falei, você se garante, tá, filhos? Filhos, hoje na aula de geopolítica, com o professor Júlio César, nós vamos continuar a falar um pouco dos blocos econômicos, que foi o nosso conteúdo da aula anterior. Só que eu percebi na aula anterior que a gente falou de 3 blocos que ficaram, na minha opinião, um pouco aquém daquilo que ele merecia de ser argumentado e detalhado para vocês. Então eu preparei essa aula especialmente para o CPC concurso. Filhos, preste bem atenção. Aqui no curso Professor Clemilson, nós temos uma preocupação também de manter vocês sempre atualizados, tá? E resolvi acrescentar a aula de blocos econômicos à situação do Brexit, com certeza um grande tema para as questões dos vestibulares que estão aí por vir, tá? E TMEC, que é exatamente o novo acordo, né, o novo tratado México, Estados Unidos e Canadá, que vai substituir o NAFTA, tá? E temos o Acordo Transpacífico, tá? O TPP. Esses 2 blocos são blocos novos, que estão realmente nesse contexto mais atual, das mudanças, inclusive, de posicionamentos na questão da integração ou não de países em uma única economia, tá? E, obviamente, vamos ter que reforçar a temática sobre o Brexit. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai acrescentar para vocês nos temas de blocos econômicos Brexit e o seu fim, TMEC e TPP, que são aí blocos econômicos novos ou repaginados dentro desse novo conceito aí de blocos econômicos no momento, tá bom? Então vamos lá. E vamos começar pelo mais famoso de todos, não é o bloco, obviamente, mas dos eventos que envolvem blocos econômicos. Eu me refiro ao Brexit, né? Essa expressão que ficou famosa aí nos últimos anos, né, de forma bem concreta, desde 2016 até o último dia do mês de janeiro de 2020. Você vai já entender por quê, né? Porque definitivamente o Brexit chegou ao seu fim. Vamos entender o que foi o Brexit, por que ele aconteceu e por que demorou tanto para que ele realmente se concretizasse, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, que é o Brexit, né? Essa palavra, essa expressão. Na realidade, essa expressão ela foi uma abreviação para Brit e Exit, né? Ou seja, saída britânica, né? Na tradução aí literal para o português. Esse termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, né? Ele acabou sendo originalmente utilizado pela imprensa britânica, né, fazendo essa referência aí à saída, né, dos britânicos deste bloco. E o mundo acabou adotando essa expressão como exatamente esse contexto, né, o movimento de saída do Reino Unido, do maior de todos os blocos econômicos, que é a União Europeia, tá? Então vamos lá. E o Reino Unido? Essa é uma dúvida que muitas vezes os alunos me perguntam: professor, mas o que é Reino Unido? É a mesma coisa de Inglaterra, né? É a Grã-Bretanha? Aí, para aproveitar o momento, né, até para você também não levar essa dúvida, eu resolvi só um rápido contexto de explicação aqui. Então vejamos aqui nessa ilustração, neste mapa que você observa. Primeiro, a Inglaterra é um país dentro do Reino Unido, tá? E junto com a Escócia e o país de Gales, eles formam a Grã-Bretanha, ou seja, a ilha da Grã-Bretanha, tá? Que ao lado ali ele tem a ilha da Irlanda, tá bom? O Reino Unido é o conjunto de reinos formados por Inglaterra, país de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. São todos esses reinados, esses países aí, que vão compor o Reino Unido.
tá bom? Então, quando você fala de saída do Reino Unido da União Europeia, você fala da saída da Escócia, da Inglaterra, do país de Gales, da Irlanda do Norte. Alguns países não gostaram, ou seja, alguns membros do Reino Unido não gostaram muito dessa decisão. A Escócia, por exemplo, está prevendo aí fazer um plebiscito, né, ou um referendo na tentativa de, já que concretizou a saída do Reino Unido, a Escócia vai querer sair do Reino Unido, né, porque a Escócia tem negócios muito importantes com a União Europeia e prefere continuar aliada a esse bloco. E aí fica para um outro contexto, tá bom, filhos? Filhos, quando tudo isso começou? Quando aconteceu a decisão pela saída? Isso vai acontecer em 2016, mais precisamente no dia 23 de junho, quando os britânicos, né, foram perguntados se o Reino Unido deveria permanecer, né, ou deixar a União Europeia. Na pergunta permanecer, né, aí você teve 51,9% dizendo que preferia abandonar, contra 48,1% que queria permanecer. Ficou bem apertado, mas a decisão, de forma democrática, através de um referendo, dizia: a maior parte da população do Reino Unido quer sair da União Europeia, tá bom? Essa decisão foi tomada, mas obviamente que a saída não seria tão imediata, né? A decisão foi tomada em 2016, estimava-se ali ao longo de pelo menos 2 anos para que os acordos fossem fechados para a definitiva saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? E foi agendado aí um prazo para 29 de março de 2019. E como nós percebemos, isso não acabou acontecendo, né? A data, na realidade, foi prorrogada várias vezes. Por quê? Filhos, um acordo como esse da União Europeia, preste bem atenção, o Reino Unido está desde 1973 dentro da União Europeia. São quase 50 anos de uma integração no maior bloco econômico do mundo. Então o que você tem é uma saída, e essa saída não pode ser imediata. Os acordos que foram firmados anteriormente precisam ser renegociados. Então isso levou um certo tempo para acontecer, tá bom? Mas aí o que nós temos que entender? Eu participo do maior bloco econômico do mundo. E que bloco econômico é esse? Filhos, é a União Europeia. A União Europeia era formada por 28 países, tá bom? 28 países. Levando em consideração a saída do Reino Unido, hoje ele só tem 27 países, tá? Só 27 países hoje, a partir do primeiro dia de fevereiro de 2020. 27 países. Mas o grande bloco era composto por 28 países europeus que praticavam livre comércio entre si e facilitavam, e facilitam ainda, né? Apesar da saída do Reino Unido, o bloco continua fluindo, né? Inclusive, já vou adiantar para vocês, né, para quem está acompanhando essa aula hoje, né, a própria França e a Alemanha acabaram de entrar num acordo também para uma integração de saúde, criar uma unidade de saúde única para todo o bloco. Isso é uma informação quentíssima, isso é um JC News para você, né? Eles estão percebendo que dentro desse contexto da própria pandemia, filhinhos, que há uma necessidade também da integração na saúde para garantir o êxito do bloco como um todo. Então vejamos lá, né? Então é uma integração de livre comércio para facilitar o trânsito, né, de seus nacionais, né, para o trabalho, para morar em qualquer parte do território, tá? E o Reino Unido, só lembrando, fazia parte dele desde 1973, tá? Então vejamos, filhinhos, desde 1957 que é firmado um acordo de integração deste gigantesco bloco. No ano de 2017, eles celebraram 60 anos de unidade. E, infelizmente, celebraram já com esse triste contexto da saída do Reino Unido. Mas comemoraram aí os 60 anos de integração e a assinatura do Tratado de Roma, de 1957, que foi o que deu passo inicial para esta integração, esta unidade da grande Europa nesse contexto econômico. Tá bom, filhos?
Filhinhos, um momento muito importante para este bloco foi a criação da zona do euro, dando aí uma unidade monetária para o bloco. Tá? Ela é formada pelos países que adotaram o euro como moeda oficial, e eu me refiro à zona do euro, que começou a circular no dia 1º de janeiro de 2002. Né? Ou seja, dentro do bloco econômico União Europeia existe uma unidade monetária, ou seja, uma mesma moeda para todos os membros deste bloco. Tá? Mas, uma ressalva, nem todos participam da zona do euro, nem todos. Na realidade, algumas situações bastante interessantes. Alguns países, esses que você observa aí em verde, eles são países que deverão adotar o euro em um futuro. E um futuro não muito certo. Por quê? Porque depende muito da evolução econômica desses países. Se você pode observar, alguns deles representam ali áreas do antigo leste europeu, ou seja, com menor desenvolvimento econômico. Daí vão ter que melhorar sua economia para só depois serem incluídos dentro deste bloco. Tá? Em marrom você tem o Reino Unido, né? Este aí é um país que optou por não usar o euro. Tá? Ali ao lado em vermelho você tem a Dinamarca, que acabou fazendo um plebiscito, né? E resolveu também não adotar o euro. Tá? Os dois países mais embaixo, que você observa aí em roxo, o Kosovo e Montenegro, eles usam o euro como moeda extraoficialmente. Né? Eles têm a moeda deles, mas usam paralelamente também o euro, até como forma de ir se introduzindo, adaptando a unidade monetária de forma gradativa. Tá? Então, apesar de ser um único bloco, ter a mesma moeda, nem todos os países adotam esta moeda de forma completa e oficial. Beleza? Além disso, na União Europeia, eles também associaram o acordo de Schengen, né? Este acordo é o acordo de livre circulação de pessoas entre os membros do bloco da União Europeia. O que significa isso? Se você é um cidadão europeu, não importa a sua nacionalidade, você pode circular livremente pelos outros estados da Europa, tá? Sem as restrições de visto, de passaporte, né, ou permissão. Basta que você prove que é cidadão europeu, você pode circular pela Europa, né? Isso, daqui a pouco nós vamos perceber, foi um dos problemas que acabou incentivando bastante ao Brexit. Tudo bem? Outro acordo firmado entre eles é o Frontex. O que é o Frontex? É uma agência de Estado, né? Estado europeu, da União Europeia, que faz a gestão da cooperação operacional nas fronteiras externas, né? O reenvio de imigrantes ilegais, né? Localizado em Varsóvia, na Polônia, e é este organismo que determina quem fica, quem entra na Europa. Tá? E isso é uma unidade de pensamento e de regras estabelecido pela União Europeia através do Frontex. As fronteiras da União Europeia são analisadas de forma única por esse organismo para garantir aí sua autonomia e o controle de fronteiras. Tá? Vamos lá. E os principais motivos para o Brexit? Aqui eu fiz uma lista, né, completa desses motivos, mas eu vou pausar em pelo menos 3 que eu acho bem significativos. Vejamos. A estagnação da economia europeia foi uma das colocações do próprio Reino Unido. Pressão pelo referendo popular, foi muito importante a decisão do referendo. Crescimento dos partidos ultranacionalistas. Filhos, o crescimento da ultradireita dentro da Europa nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, né, que também combatia diretamente a questão dos imigrantes, tinha muitos pensamentos, inclusive de xenofobia, foi um grande impulsionador na mudança de pensamento europeu, que acabou incentivando a decisão também para o Brexit. Tá? A crise dos refugiados. Filhos, o mundo está em crise desde 2008, com a crise americana, intensificou em 2012 com a crise europeia e, obviamente, os países mais atingidos foram os mais pobres. E isso gerou desemprego e fome
nas regiões mais pobres, principalmente da África e do Oriente Médio, que passaram a migrar em direção à Europa e pressionando a Europa nesse sentido. Isso acabou também contribuindo bastante para a decisão dos europeus na saída da União Europeia, tá bom? Os ingleses também falavam na questão da identidade inglesa, né? A mistura de culturas e até mesmo de contato com outras pessoas de outros continentes poderia mudar um pouco a estrutura de identidade inglesa. Eles acabaram colocando isso também, tá bom? Aí você tem controle de fronteiras, controle da economia interna, o Reino Unido perde a soberania, né, perante a União Europeia, tá? Então tudo isso foi aí acrescentando este contexto, essa vontade de sair da União Europeia, tá? E o Reino Unido, segundo eles, gastavam muito mais com a União Europeia do que mesmo com o próprio Reino Unido, tá bom? Então eram esses aí alguns dos motivos que acabaram incentivando ao referendo e a própria saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Outra coisa que você viu que eu firmei bastante foi a questão da xenofobia. E a que se deve esse contexto da xenofobia? Exatamente à própria situação de rivalidade com as outras economias, e olha só, eu não estou me referindo a economias fora da Europa, mas até mesmo dentro da Europa. Essa prática da xenofobia internamente no Reino Unido não dizia respeito apenas a africanos, a pessoas da Ásia, mas também a europeus. Tá? Por quê? Porque no contexto da xenofobia o que nós temos é a disputa, tá? Por recursos, por economia, por emprego. Então isso ficou muito forte nos últimos anos dentro do Reino Unido. E por conta disso acabou forçando realmente esta saída. Filhinhos, olha só um exemplo desta situação da xenofobia. Tenham 5 filhos. Quem disse isso, né? Isso quem falou foi o Tayyip Erdogan, né, o atual ditador da Turquia, né, em um discurso, o presidente da Turquia afirmou que o cidadão da Turquia, né, que eles são o futuro do continente europeu, por isso que eles deveriam ter 5 filhos, os que já moram lá na Europa. Isso porque isso é uma ação direta do próprio Erdogan, por nunca ter sido permitido a entrada dele dentro do contexto da União Europeia. Seria uma forma de revide, segundo eles. E isso é uma expressão, obviamente, aí dos resultados da xenofobia praticada pela União Europeia, tá? Outro bloco, será que é isso mesmo, né? Um novo bloco econômico ou só um novo acordo, né? TMEC, Tratado México, Estados Unidos e Canadá, tá? Este é um novo acordo para um velho tratado, ou um novo tratado para um velho acordo, né? O que você tem aqui, filhinhos, é uma reformulação do NAFTA, tá bom? O NAFTA deixa de existir, pelo menos na nomenclatura, e surge aí uma nova versão do NAFTA, né? Um novo acordo entre o México, Estados Unidos e Canadá. E vamos entender por que isso aconteceu, tá? Filhos, o tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, ele entrou em vigor neste ano, no ano de 2020, tá? Então vejam só, ele é o resultado de 3 anos de árduas negociações para substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o famoso NAFTA, tá? Dentro desta evolução, desta saída, o que você tem é, em 1º de janeiro de 1994, a entrada em vigor, né, do NAFTA. Esse pacto aí eliminou a maioria das tarifas sobre bens intercambiados, né, comprados, trocados, né, liberou aí as regras de investimentos e permitiu um maior movimento de trabalhadores entre os 3 países. Ou seja, começava uma relação de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, tá? Um dos maiores blocos ali em 1994, pelo volume econômico que deveria circular, principalmente pela participação, obviamente, da maior economia do mundo, eu me refiro aos Estados Unidos da América. Mas aí nós tivemos a eleição de um cidadão bem polêmico, né? Conhecemos muito bem esse estilo, tá? Nós temos aí o Donald Trump eleito e assumindo em 2017.
Filhos, Donald Trump assumiu em 2017 e já exigiu renegociar o NAFTA, tá? Que acusou este bloco econômico, né, de ter estimulado o êxodo dos empregos industriais americanos para o México. Ele também disse que queria reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com o México e eliminar o sistema de solução de controvérsias do NAFTA, o que considerou injusto. Em resumo, filhos, o que você tem é o pensamento do presidente Donald Trump em reduzir cada vez mais o contexto da globalização e caminhar para um sentido mais unilateral. Tá? Segundo ele, este acordo era muito mais favorável ao México, por exemplo, do que para os Estados Unidos. E queria renegociar ou a saída totalmente dos Estados Unidos desse bloco econômico. Durante 3 anos foram negociados alguns pontos e os Estados Unidos, o México e o Canadá continuam neste bloco econômico, nessa zona de livre comércio, porém com reformulações. Mas o estopim desta separação é a decisão do presidente Donald Trump em sair deste bloco econômico, um dos mais famosos pela presença, obviamente, dos americanos, mas nesta visão anti-globalização do presidente Donald Trump, que chega a falar não só em globalização, mas chega a falar também em globalismo, mas isso é um outro ponto para a gente discutir, tá? Dentro do contexto aí da globalização e da mundialização, tá bom? E o presidente Donald Trump tomou essa decisão e eles caminharam para este contexto todo. Mas a saída e as transformações não foram assim tão fáceis, não, né? Começou ali com uma pequena guerra comercial, tá? Em maio de 2018, em meio a um impasse na revisão do NAFTA, o Washington decidiu aplicar tarifas, né, sobre o aço e o alumínio do México e do Canadá, né? Essas taxas, elas não existiam, até porque você lembra, é uma zona de livre comércio. Em sendo uma zona de livre comércio, eles quebram essas tarifas. O presidente Donald Trump, para forçar essa negociação, começou a taxar o alumínio e o aço, né, dos países aliados neste bloco, tá bom? E aí não ficou por isso não. No dia 5 de junho do mesmo ano, o México publicou uma lista de produtos norte-americanos tributados em retaliação ao que aconteceu anteriormente, né? Taxou a carne de porco, o uísque, o queijo, maçã e uvas também. Ou seja, uma guerra comercial. E a gente sabe muito bem que os americanos, neste atual contexto, eles são aí experts no contexto da luta, da guerra comercial. E houve realmente este atrito, este conflito aí. No dia 29 de junho, o Canadá também anunciou impostos para os Estados Unidos. Sobretaxou aço, alumínio, ketchup, suco de laranja, veleiros e cortadores de grama, ou seja, produtos americanos que entravam no Canadá agora também estariam sendo taxados. O Washington prestou perante a Organização Mundial do Comércio aí um posicionamento, né, contra essas medidas, mas, só lembrando, foram eles que começaram essa guerra, tá? Então, no meio deste confronto todo entre os membros do antigo NAFTA, começa realmente as negociações para um novo contexto, um novo acordo, que nós vamos ficar conhecendo depois, atualmente, como sendo o famoso TMEC, né? Na realidade, não tão famoso assim, mas sim um novo elemento dentro do contexto da formação dos blocos econômicos. Mas lembrando, tudo isso não aconteceu de forma pacífica ou tranquila, muito pelo contrário, teve uma guerrinha comercial entre eles, tá? Surge o TMEC. Trump promulgou no dia 29 de janeiro deste ano, 2020, o TMEC, o novo acordo entre México, Estados Unidos e Canadá. Reduziram barreiras, ampliaram outras estruturas, atendendo principalmente aos anseios norte-americanos que queriam limitar a ajuda bem excessiva do governo americano, até porque é uma questão de lógica. Quem tem mais no comércio internacional e está dentro de um bloco, gasta um pouco mais também. O que o Trump não queria era exatamente ampliar esses gastos. E assinaram este novo acordo, se mantém a zona de livre comércio, porém com bastante transformações, ok? E aí nós vemos para o nosso último bloco de hoje, né? Um bloco aí bastante
complexo também por conta da participação dos americanos, ou não, né? Ou não. Eu digo participação porque no início da formação dos debates sobre o Acordo Transpacífico, o famoso TPP, né, havia sim a participação dos Estados Unidos. Mas, assim como os Estados Unidos saíram com a decisão do Trump lá no NAFTA, né, ou reformularam pelo menos, ele também não queria participar da Transpacífico. Tá? Então vejamos. O Acordo Transpacífico, também conhecido como TTP, né, é um tratado de livre comércio que foi assinado por 11 países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Tá? Deveriam ser 12, mas são apenas 11 hoje. Criado com o interesse de estabelecer uma maior integração entre as economias do Pacífico, esse sempre foi um grande ensejo desde a formação da APEC, né, garantir mais força no Pacífico do que no Atlântico Norte. Tá? Então aí surge o TTP a partir da expansão do Trans-Pacific Trade Economic Partnership, né? Um bloco econômico formado em 2005 apenas pela Nova Zelândia, Chile, Singapura e Brunei, que foi se ampliando até chegar no formato que nós entendemos hoje, que é o TTP. Tá? O TTP representou, no momento de sua criação, um PIB de mais de 50 trilhões, ou seja, 40% da economia mundial. Aí tem um probleminha. Com a saída, recentemente, dos Estados Unidos deste grande bloco, aquilo que representava 40% da economia mundial, hoje representa entre 15% e 18% desta economia. Tá bom? Olha só a força que representa a economia americana dentro de um bloco, né? Hoje o bloco fica um pouco mais enfraquecido com a saída dos Estados Unidos, seguindo os planos do presidente Donald Trump de não manter aí essa integração, até porque ele acredita que sempre perde mais. Tá? E aí nós temos o contexto da saída dos Estados Unidos do TPP. Alegando que o tratado era devastoso, né? Desvantajoso, né, para o seu país, o presidente americano Donald Trump determina a retirada dos Estados Unidos do TTP em janeiro de 2017, assim que ele assume o poder. Tá? Porém, com a saída da maior economia do tratado, os 11 países restantes renegociaram o acordo, né, definido anteriormente, e assinaram em 2018 uma nova versão deste tratado, o chamado Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica. Aí a sigla ficou um pouquinho maior, mas só ficou maior mesmo na sigla, porque agora, com menos força econômica, tiveram que se refazer. Agora você tem o CPTPP, tá bom? Sei que são muitas siglas, mas a gente tem que se apropriar, não tem jeito, tá? O acordo mais famoso é o TPP, Transpacífico, com a presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saem em 2017 e ele passa agora a figurar um novo acordo que será o CPTPP. Tudo bem? Então, filhinhos, nessa aula de hoje nós reforçamos os temas de blocos econômicos, acrescentando para vocês aí 3 situações, 3 momentos muito importantes, que eu espero que vocês busquem informações, fixem bastante o que nós discutimos aqui. Vamos debater depois isso nas questões que foram enviadas a vocês e no nosso mini simulado, tá bom? Mas, muito importante, Brexit e seus acontecimentos, TMEC e o TPP. Tá bom, filhinhos? Tio Júlio se despede de vocês com muitas saudades e até mais. Um abraço, fiquem com Deus e com saúde.